A homofobia pode ser definida como sentimentos e atitudes negativos em relação aos homossexuais. Esta prática causa sérias consequências e tem levado centenas de pessoas à morte todos os anos. Um dos casos mais recentes foi o do jornalista Lucas Fortuna, de apenas 28 anos de idade, que foi assassinado em uma praia no Pernambuco no último domingo. E para falar mais sobre a homofobia, está aqui no estúdio o professor Camilo Braz, que é pesquisador do Grupo Sertão, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade. Olá, professor, o Conexões agradece a sua presença. Eu que agradeço. Bom, professor, antes de começarmos essa discussão, você confere agora uma matéria explicando um pouco mais sobre a homofobia. Mais um crime motivado pela homofobia chocou o país na semana passada. O jornalista goiano Lucas Fortuna, de 28 anos, foi morto em uma praia da região metropolitana do Recife. O corpo dele foi encontrado apenas de cueca e com sinais de espancamento. A mim, pessoalmente, não interessa saber quem foi, mas sim o que motivou isso. Para que seja repensada essa sociedade que nós vivemos. Essa sociedade truculenta, essa sociedade que não aceita as diferenças, essa sociedade que não aceita o direito de liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, e que leva a acontecer tudo isso. Lucas foi uma das vítimas da homofobia, prática que matou 278 pessoas apenas em 2011, segundo dados do levantamento realizado pela Secretaria de Direitos Humanos. Este mesmo relatório aponta que foram registradas mais de 6.000 denúncias de violações dos direitos humanos dos homossexuais durante o ano passado. As maiores vítimas da violência gerada pela homofobia são do sexo masculino, que somam mais de 67% dos casos, contra 26% do sexo feminino. 49% das vítimas eram travestis. A maioria das pessoas vitimadas pela homofobia é negra e tem entre 19 e 25 anos. E o mais assustador de tudo é que em 62% dos casos, os agressores são pessoas conhecidas das vítimas. Os estados com maior incidência de homofobia foram São Paulo, com mais de 1.000 casos, Minas Gerais, com 563, Rio de Janeiro, com 518, Ceará, com 476 e Bahia, com 468. Que aponta Goiás como o nono estado brasileiro mais homofóbico do país. A gente tem em Goiás, hoje em dia, alguns casos que são muito emblemáticos. Nós temos o caso da menina de 16 anos, que foi morta no interior, acho que há 1 ano e meio atrás, porque os pais da namorada dela não aceitavam esse relacionamento. Então, o pai e os irmãos da menina foram lá e mataram a outra, né? Enterraram num pântano de cabeça para baixo, aquela coisa toda que se viu nos jornais. Nós temos os casos das travestis de Rio Verde, né? Que desde 2011 até agora foram uma média de 9 ou 10 travestis que foram mortas de forma absurda, né? E jogadas nas ruas de Rio Verde. Até o momento, o Brasil não tem uma legislação específica que criminalize a prática da homofobia. O que existe é um projeto de lei, a PLC 122, ainda em fase de tramitação. O que a gente quer é que seja aprovado. E é necessário que seja aprovado. Porque assim, hoje em dia as pessoas estão autorizadas a bater, a espancar, a matar, a esculhambar, a xingar, a humilhar, a demitir as pessoas porque são gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais. Né? Então, assim, não há o que discutir. A gente não está pedindo nada, a gente não quer uma ditadura homossexual como as pessoas adoram colocar na mídia. A gente não quer que as pessoas sejam impedidas de gostarem de gays. A gente não está pedindo isso, a gente está pedindo garantias de que a gente possa viver. Bom, professor, o senhor pode explicar inicialmente o que é esse conceito de homofobia? Quais práticas podem ser consideradas homofóbicas? Ok, bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que esse conceito ele foi cunhado originalmente no campo da psicologia, né? Então, isso nos anos 70. Então, originalmente, quando se falava de homofobia, a discussão estava muito centrada no indivíduo, né? No sujeito homofóbico, no sujeito que tem aversão, que tem fobia
né, direcionado a homossexuais. Mais contemporaneamente, muito embora esse conceito ele ainda seja objeto de muitos debates, né, no campo das ciências humanas, se tende a pensar a homofobia como um aspecto social. Quer dizer, a homofobia ela é uma prática social e cultural que diz respeito a preconceitos e discriminações relacionadas não só a homossexuais, mas a sujeitos que não condizem com, digamos, as normas socialmente dominantes a respeito da sexualidade, né? E inclusive no que diz respeito a gênero, a masculinidade ou a feminilidade. Então, esse conceito hoje ele é mais amplo, né? E quais práticas, professor, poderiam ser consideradas homofóbicas? Apenas uma sensação, o não gostar de alguém que é diferente pode ser considerado homofobia ou é apenas a prática violenta? Não, na realidade, a homofobia enquanto conceito, na atualidade, ela está muito relacionada a preconceito, né? Quer dizer, e a discriminação. Então, todas as formas de expressão de intolerância, né, no que diz respeito à diversidade sexual e à diversidade de expressões de gênero, pode ser considerada como uma prática homofóbica. Agora, é interessante a gente ter em mente que, quando se fala em homofobia, muitas vezes se desconsidera o fato de que a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que é a população LGBT, ela vivencia o preconceito e a discriminação de maneiras diversas. Então, muitas pessoas preferem falar em homofobia em termos gerais, sem desconsiderar o fato de que existe, por exemplo, a lesbofobia, né, que é uma discriminação que conjuga a homofobia com o preconceito relacionado às mulheres, ou a transfobia, que seria um preconceito que diz respeito também à transexualidade, e por aí vai, né? Então, é uma maneira de lidar com as diferenças de uma forma mais ampla, né? Bom, professor, em relação também a essas práticas homofóbicas, o que o senhor acredita que leva as pessoas a cometerem algum tipo de violência, a agressão, ao assassinato? É a falta de uma punição severa para esse tipo de caso? É o ódio mesmo, a intolerância contra essas pessoas? Bom, eu acredito que esses dois planos eles estão conjugados, né? Quer dizer, é fato que hoje a homofobia não é considerada crime, e isso ainda não é considerada crime no Brasil, né? Isso de certa forma, impacta, né, na violência homofóbica, na existência da violência homofóbica. Agora, por outro lado, a gente tem que considerar que no Brasil, assim como em outras sociedades, digamos, ocidentais, né, historicamente existe uma construção social e cultural em torno da sexualidade que produziu essa imagem de que existem formas naturais, né, ou saudáveis ou normais de se vivenciar a sexualidade, que no nosso caso está relacionada à heterossexualidade, exclusivamente relacionada a ela, né? E que as outras formas de expressões da sexualidade são consideradas patológicas ou desvios ou anormalidade. Isso é uma construção cultural bastante arraigada no nosso imaginário, né? Quer dizer, que tem uma data de surgimento, ela surge no mundo ocidental do século XVII para cá, então foi construída culturalmente, historicamente, essa imagem que atrela a todas as expressões da sexualidade que não se encaixam no padrão heterossexual a ideia de desvio, ou de anormalidade, ou de doença, ou de perversão, ou de crime. Quer dizer, é claro que isso impacta na maneira como a homofobia se espraia até hoje na nossa sociedade. Quer dizer, é muito difícil nos desvencilharmos desses estereótipos sem uma ação conjunta que diz respeito, claro, à criminalização da homofobia, mas que também leva à necessidade de outras ações em outros campos, como, por exemplo, o campo da educação, né? Bom, professor, o senhor acha que a religião, às vezes, em certa medida, ela também pode influenciar nessa questão das práticas homofóbicas? Eu acredito que sim. Quer dizer, se a gente, historicamente, o campo da religião é um dos campos que produziu essa imagem da homossexualidade como um problema, né? Então, agora, claro que essa discussão não está restrita à religião, né? Historicamente, você tem um campo institucional e discursivo bastante amplo que vai da medicina, passa pela psiquiatria, né? Até pela própria psicanálise, enfim, pelo campo jurídico e também pelas instituições religiosas, né? Quer dizer, é uma profusão discursiva que produziu essa falácia, não é, de que a única maneira normal, entre aspas, de se vivenciar a sexualidade é a heterossexual. E isso
produziu ao longo dos séculos, digamos assim, uma série de preconceitos e de discriminações que desembocam hoje nessa onda de terrorismo, digamos assim, sexual que a gente vivencia, né? Em que as pessoas têm medo. Quer dizer, a experiência da homossexualidade hoje no Brasil, ela está marcada pela violência e pelo medo, né? E isso não é banal, quer dizer, isso diz respeito a uma construção histórica, como eu estou dizendo, né? E que precisa ser desconstruída. E isso só vai ser feito a partir de ações múltiplas em vários campos, né? Bom, professor, nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você continua conferindo essa conversa a respeito da homofobia.